O Mercado Cast desta semana recebe aqui na nossa mesa o empresário e diretor da H Santos Empreendimentos, o Lucas Mafra dos Santos. Tudo bom, Lucas? É um prazer enorme te receber de novo aqui nessa mesa para a gente fazer um bate-papo bacana sobre o mercado imobiliário, especialmente depois da entrega do empreendimento, que foi muito bacana, que é o Shard Tower. A gente acompanhou, mostrou aqui na reportagem na semana passada. Um dos maiores empreendimentos de toda a nossa região. Acho que é o maior de Itapema, né? Segundo maior, né? Segundo maior de Itapema. Entregue. Segundo maior entregue Isso. hoje de Itapema. O que vai ser maior, então, não está... Não. Tá, deve estar sendo construído, né? Tem maiores sendo construídos. Tem maiores sendo construídos, mas hoje o entregue... É. Então, hoje é o maior. Não, tem um maior ainda que já foi entregue. O Shard é o segundo empreendimento mais alto entregue da cidade. E foi um desafio grande para vocês apostar em um prédio mais alto, com elevação de padrão, inclusive, né? Como é que foi essa obra? Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia a todos que nos acompanham aqui no portal Visor Notícias. Agradecer o convite, Marcos, te parabenizar também pelo quadro. Sou um telespectador seu, gosto de assistir bastante obrigado. As empresas que vêm aqui, né? A gente, como gestor de uma empresa, como empresário, busca sempre ter informações, ter conhecimento, e cada pessoa que passa aqui, cada entrevista que a gente consegue assistir, a gente aprende um pouquinho, né? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar os parabéns aqui para o portal Visor Notícias. Referente à entrega do Shard Tower, foi um momento marcante para a nossa empresa, né? Foi uma obra que coroou uma trajetória de ascensão da empresa. Então, o Shard, ele foi um prédio que, junto com ele, muita coisa na empresa foi evoluindo. Então, no sentido de a carteira de clientes cresceu, o número de fornecedores cresceu, a equipe cresceu, os setores da empresa cresceu, a empresa em si cresceu. Então, para nós foi um desafio muito grande, né? Construir uma obra daquele porte, mas, ao mesmo tempo, no final desse desafio, causa uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que você está no caminho certo e, ao mesmo tempo, empolga a fazer cada vez mais. E é isso que a H Santos vai fazer. Você acha que, a partir de agora, quando a gente olha para Itapema, a gente vai ter edifícios cada vez mais altos? Olha, Marcos, a gente acredita que sim, né? Porque hoje, com as alterações do plano diretor, com a verticalização já existente, a experiência que a engenharia e a arquitetura vão adquirindo, leva sim para esse caminho. Falamos hoje da nossa empresa, a maioria dos nossos empreendimentos hoje são acima de 30 andares e empreendimentos acima de 40 pavimentos. Então, a gente acredita que não só a H Santos, mas toda a cidade vai verticalizar cada vez mais. Mas não por conta de espaço, porque eu acho que tem espaço ainda, né, se quiser fazer um empreendimento menor. Mas eu acho até para potencializar a questão de valorização, passa a ser importante isso, até porque a nossa vizinha ali já está nessa tendência há algum tempo, né? É uma tendência e toda boa tendência a gente tende a copiar, né? Então, como a nossa vizinha ela já fez isso há algum tempo atrás, hoje a gente vê que o potencial que a cidade permite de verticalização, ele tende a ser explorado, né? Necessariamente, se você pode ter uma quantidade maior de metros quadrados para serem construídos nessa área, o mercado faz com que você explore isso. Então, é um caminho que tende a ser seguido por todas as empresas, acredito. Quando a gente olha para um edifício mais alto, né, tem gente até que tem medo, eu não vou morar lá em cima e tal. Mas tem relação a altura com a valorização? Acredito que sim, mas pegando ainda um gancho nesse seu comentário, o vertical ele atende todo mundo, né? Porque ele tem lá o 40º andar, mas também tem o 5º, 6º andar, então a Sim. pessoa fica à disposição dela o andar que quer comprar. Então eu vejo que é uma possibilidade de você atender a pessoa que não gosta de altura, mas também atender a possibilidade da pessoa que quer ter um apartamento mais alto. Isso, com certeza, é algo que a H Santos planeja nos próximos empreendimentos. Muito legal. Vocês têm um foco muito claro em Itapema.
E como é que vocês estão observando esses últimos momentos aqui, propriamente dito, da cidade, né? Eu acho que um ponto de melhoria foi essa questão do plano diretor. Teve a mudança na gestão da cidade, tem algumas atribulações aí, mas me parece que isso não vai atrapalhar muito, né? Como é que vocês estão olhando o momento da cidade? Então, Marcos, a gente vê que Itapema ela é uma cidade que o natural dela é o maior argumento dela. A beleza das praias, a localização geográfica dela. Então ela tem um potencial muito grande, a gente acredita muito em Itapema. Relacionado a outras questões, a gente hoje tem a H Santos, né, recém-completados 12 anos, mas nós somos de uma equipe, né, de um grupo industrial de 40 anos. Então a gente sabe que várias situações acontecem e nem por isso você pode deixar de acreditar e de investir no que você acredita. E levando em conta de que o imóvel hoje já está provado, né? Eu acho que essa região nossa prova isso, né? Que na crise você vai para o imóvel, e na bonança você vai para o imóvel também. São duas formas de você fazer o seu dinheiro crescer e valorizar, né? Levando isso para a questão nacional, hoje a gente tem algumas instabilidades aí, né? Parece que o Congresso meio que decidiu que vai tomar o poder aí, se rebelou, né? Não está mais tanto naquela questão do toma lá da cá, está tomando as decisões dele, e isso tem levado a gente para um caminho um pouco mais inseguro do ponto de vista até econômico, né? Vai ter IOF aumentado, não vai ter, vai ter imposto aqui e ali e tal. Como é que vocês veem isso? Então, na minha opinião, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é analisar e ter conhecimento e se convencer primeiro de que o seu argumento ele é certo. Hoje, cada vez mais eu tenho a convicção de que o investimento no mercado imobiliário, o investimento em imóvel, ele é o mais sólido e seguro. Veja só, a gente briga hoje, né, briga internamente, claro, com o mercado de Selic alta e tudo mais e tal. E pode parecer algo sedutor para o investidor no primeiro momento. Poxa, eu vou botar o meu dinheiro no banco, a rentabilidade vai ser, vamos lá, 15% ao ano e tudo mais e tal, e eu vou ganhar tanto de juros com essa aplicação. Mas a gente tem que estar muito atento, Marcos, porque a inflação ela é muito maior do que isso. Né? E se você pegar, por exemplo, o que um determinado valor comprava 3 anos atrás e deixasse esse valor lá aplicado e corrigido e trouxer para uma atualidade, esse valor não compra mais o que ele comprava 3 anos atrás. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque hoje o que a gente consegue perceber é que tudo aumentou o preço. E isso qualquer pessoa consegue, seja no mercado, seja quando vai trocar um automóvel, seja quando vai comprar um eletrodoméstico para dentro de casa. A pessoa sabe que a inflação ela aumentou e fez o dinheiro perder um pouco de força. E o que acontece? O imóvel ele assegura isso. Dificilmente as coisas baixam, né, Marcos? Sim. E você ir lá investir no imóvel e ver a valorização dele é muito bom, porque você vai ter uma noção de que aquele imóvel que você comprou há determinado tempo atrás, dificilmente você comprará novamente com o mesmo preço. O FIPZAP fala em 22% para Itapema no ano passado, né? Ou seja, a gente ainda está à frente dessa taxa Selic mais alta que foi colocada, né? E mesmo que desconte a inflação nos dois lados, ainda vai ficar mais vantajoso o imóvel, né? Sim, e a gente, por exemplo, eu tempos atrás eu atendi um casal de bancários na construtora, aposentados do banco, e eles falei sobre o momento de juros e tal, e qual a opinião deles referente a isso. E a opinião deles foi a mesma que eu também penso. Eles são aposentados do banco, mas eles sempre investiram em imóveis, porque eles sabem que a valorização imobiliária ela é constante, e de 3 a 4 anos ela é uma valorização que tende a ser maior do que a valorização dos outros investimentos. Então, e o dinheiro no banco ele acaba que ele perde o valor, né? Então, cada vez mais, Marcos, a gente está convicto mesmo, de que o mercado imobiliário é o melhor investimento hoje para assegurar uma ascensão patrimonial e uma segurança do seu patrimônio. Inclusive para o pessoal das commodities, né, Lucas?
Se você olhar o pessoal da soja, o pessoal do boi, né? Eles estão vindo para cá para guardar o dinheiro deles aqui. Porque por mais que eles vão trabalhar mercado futuro de soja, por exemplo, eles não estão conseguindo fazer a mesma coisa. Né? E é a diversificação, Marcos, né? A gente nunca, né? É um ditado antigo, mas que para mim serve, que a gente nunca pode pôr os cestos os ovos no mesmo cesto. A gente tem que diversificar. E isso é importante. Então, muitas pessoas têm essa convicção e esse entendimento. Então, vem aqui, não estou falando que necessariamente a pessoa não precisa aplicar um recurso e tudo mais, mas ela deve sim diversificar, porque na falta de uma rentabilidade, de um investimento, você tem um outro para suprir. E o imóvel, ele pode suprir menos ou mais a valorização, mas ele nunca vai deixar de suprir. Ele vai ter sim essa valorização. E a gente vê que grande parte dos nossos clientes tem essa convicção e esse entendimento. Isso faz com que o nosso mercado tenha sempre essa demanda que ainda tem. Porque se você fizer um investimento, por exemplo, na planta, né? Você começou num valor, aquilo que você comprou vai valorizando, né? Se lá na metade da estrada você precisa transformar isso em dinheiro, né? Converter, ter uma liquidez, tá bem claro que você vai ganhar mais do que você já investiu, né? Essa parte, esse convencimento das pessoas, ele é difícil de mostrar para quem, por exemplo, está entrando no mercado, Lucas? Olha, no primeiro momento sim, mas a gente gosta sempre de frisar para quem está entrando no mercado de investimento imobiliário a questão da facilidade da compra. Uhum. Você consegue entrar no mercado imobiliário hoje, falando de um imóvel com um valor mais agregado, porém não é necessário que você tenha todo o se desbanque desse dinheiro todo numa vez só. Uhum. Você consegue entrar nesse mercado pagando parcelas, dando uma entrada, acompanhando a valorização do empreendimento e ao mesmo tempo pagando esse empreendimento parcelado. E com muito menos burocracia, né, Marcos? Porque você consegue fazer em grande parte financiamento diretamente com a construtora. Quando eu cheguei aqui, em 2016, eu vim com a cabeça de São Paulo, vim com a cabeça de Brasília, onde eu trabalhava. E eu mesmo fui comprar um imóvel aqui, fui na Caixa Econômica e financiei. Sim. Entendeu? Nem fui procurar, eu não sabia, eu não conhecia, eu nem fui procurar uma construtora, né, para saber como que funcionava, né? E muita gente que chega aqui a primeira vez, quando olha para o modelo de financiamento, toma um susto. Mas como é que pode? Como é que é tão sem burocracia? Né? Essa solidez dessas empresas, eu acho que é o que garante, né? E vocês são prova disso, né? Acho que é o que garante para a pessoa que ela vai pagar parceladinho o imóvel dela e vai chegar lá e vai ter um negócio que vai surpreender, que vai encher o coração dela de alegria, né? Agora, essa diferença é uma diferença importante, né? Se você comparar com outros mercados que dependem do crédito para que as vendas aconteçam. Né? Por isso que o mercado de Itapema, da região, né, nossa aqui, ele é um pouco atípico, porque o cliente realmente, ele não, né, em outros estados ele não entende. Peraí, eu vou financiar diretamente com vocês, vou pagar durante a obra, na maioria das vezes ele vai ficar com parcelamento posterior à entrega do edifício ainda, e a facilidade é tanta, a burocracia é tão pequena que na maioria das vezes o cliente fica surpreso. Uhum. E isso sim faz com que mais pessoas tendem a entrar no nosso mercado. Essa facilidade, essa burocracia reduzida, obviamente, né, o cliente tem que ter uma triagem, tem que buscar a empresa que ele vai comprar, buscar histórico, buscar o que a empresa já entregou, que nível que as obras estão. Como ela trabalha, o padrão de qualidade. O padrão de qualidade, e acima de tudo também a credibilidade da empresa junto ao mercado. Tudo são itens que você tem que levar em consideração na hora de fazer esse investimento. Mas o nosso polo em si cadece, né? Tem muitas empresas boas e com certeza o cliente fazendo uma triagem, né, ele pode analisar e investir, né? A preferência é que invista com a H Santos, óbvio. Com certeza. Mas a gente sabe que o mercado está aí, tem muitas empresas boas e o cliente ele deve sim fazer essa triagem
para poder escolher o seu Deixa eu empreendimento. dar um exemplo, né? Se você está pegando o nosso programa aí no YouTube, de repente, foi lá a gente bota um hashtag lá, imóvel na praia, e de repente você pega o nosso programa no YouTube, vai pegar esse corte depois aqui que a gente tá falando. Olha só, né? Eu vou trazer de novo para a minha realidade, né? Quando eu decidi vir morar para cá, eu peguei o dinheiro que eu tinha de FGTS, né? E fui lá, dei de entrada e comprei o imóvel. E estou pagando lá a parcelada. Só que são 270 meses, né? Se eu tivesse feito com a construtora, no tempo que eu estou aqui na cidade, eu podia ter alugado um outro imóvel, podia ter morado em outro imóvel, podia ter pago já 80 meses, 100 meses, 120 meses para a construtora, e eu não estava mais amarrado a banco e já estava livre, né? Então é um formato muito bacana que quem não conhece precisa conhecer. Se você está assistindo a gente, precisa investir, né? Dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui, porque o negócio é diferenciado. É verdade. Né? O negócio é diferenciado. Assim, olha, tirando algumas empresas que a gente tem muitas empresas aqui, né? Eu não vejo gente se arrependendo de ter feito o negócio. Na maioria das vezes, ninguém se arrepende de comprar um imóvel, e sim de ter vendido um imóvel tempo atrás e ver quanto ele vale hoje. Né? De ter vendido. Mas eu gosto de frisar muito, Marcos, essa questão do cliente analisar realmente a construtora que ele está comprando, né? O empreendimento que ele está comprando, e levar em consideração principalmente o histórico da construtora. Uhum. A gente sabe que para você entregar um empreendimento, para você poder gerar um resultado para o seu cliente, não existe milagre. Você tem que trabalhar e fazer a coisa certa. Quando alguém promete demais, quando alguém fala uma coisa muito fora do habitual, do mercado, tende a você ter uma atenção um pouco maior e fazer uma análise ainda mais criteriosa quanto a isso. A gente sabe que o mercado está aí, ele valoriza e tudo mais, mas você tem que buscar realmente uma empresa que não promete milagres, uma empresa que o histórico fale por si só. O que é diferente, obviamente, de você comprar uma pechincha de um imóvel pronto, né? Sim. Tem uma diferença grande, gente. Tem uma diferença grande. Se você vê lá uma imobiliária, estou vendendo aqui o imóvel abaixo do preço. Normalmente é imóvel pronto, que alguém precisa te desfazer, né? Alguém está aceitando perder essa valorização que teve para tentar fazer uma liquidez, né? Agora, no imóvel na planta, durante o processo de construção, você vê descontão, aí ele vai ter que ser construído ainda, né? É o primeiro sinal de alerta. Né? É o primeiro sinal de alerta, porque o empreendimento vai ter que ser construído e já está com descontão. Até porque, Marcos, nessa linha que você falou, realmente tem apartamentos prontos que estão numa condição mais atrativa para o cliente e tudo mais, mas são às vezes por N motivos. Às vezes a pessoa comprou muito tempo atrás, teve uma valorização ainda e mesmo assim está repassando com um bom desconto, mas ele vai fazer um investimento em outra área ou precisa de algum motivo pessoal, enfim. Ou às vezes é o investidor, né? O investidor quer fazer liquidez. Às vezes é o investidor, mas quando você vê algo que não começou... Aí causa sim uma sensação de que você tenha que pesquisar bem isso. Não fizeram nem a demolição e já tem descontão. Presta atenção, cara. Aí o negócio não tá certo, né? Mas essa questão da solidez, eu queria que tu falasse um pouquinho. Como que faz para construir uma solidez como a de vocês? Eu sei que vocês são do setor calçadista, de São João Batista, né? São líderes nesse mercado, vendem para o mundo todo, né? E trouxeram essa expertise de empreendimento, de empresários para o mercado imobiliário da nossa região e com muito sucesso. Sim. Né? Agora, o processo de você construir a solidez e a credibilidade é que eu queria que tu desse uma dica. Então, Marcos, eu vejo que muito dessa credibilidade que a gente traz e tal, ela vem dos conselheiros que a gente tem na empresa. Hoje a gente tem os conselheiros da empresa, né? No caso o Aderbal e o Almir, que são fundadores da empresa.
e passam toda essa diretriz e junto à gestão que a gente faz da empresa, eu e a equipe, a gente tem esses valores. Então ontem até a gente fez uma reunião para reafirmar os nossos valores. O nosso valor realmente é a credibilidade, né, Marcos? A gente cresceu, a H Santos hoje é uma empresa que cresceu, mas uma empresa que continua humanizada. Estamos todos ali atentos à demanda do cliente, à demanda dos parceiros corretores, cuidando com o que a gente vai prometer, porque se a gente vai prometer, a gente vai ter que cumprir, dando todo o suporte necessário de pós-obra. É essa questão que a gente tem muito. Então, essa credibilidade para nós, ela faz com que isso seja o nosso maior patrimônio. É a credibilidade. Então, a gente gosta de trabalhar muito isso porque a gente tem muitos pés no chão, Marcos. A gente sabe como funciona o mercado, a gente sabe que não existe milagre para as coisas, a gente vive um momento hoje que a mão de obra braçal ela se encontra um pouco mais escassa e a gente tem esse cuidado. Então, peraí, ter um cuidado para não sair lançando muita coisa e daqui a pouco você não ter mão de obra para entregar o que você precisa. Então, todo esse estudo é feito antes para você poder fazer um lançamento. O que a gente vai ter? A gente vai ter mão de obra suficiente para isso ou não? Então, muito do que a gente tem hoje na H Santos é um legado de credibilidade, vamos falar de 40 anos atrás, que já começaram a ser construídos e que a gente hoje traz aqui para a construção civil. Então, a gente cuida muito com os nossos empreendimentos, com o nosso cliente e, acima de tudo, a gente gosta de estar à frente, ter esse contato com o cliente, com o corretor, com quem é o nosso parceiro de negócio. Eu costumo dizer, dificilmente, Marcos, eu devo ter o meu número de telefone há pelo menos mais de 20 anos. Há pelo menos mais de 20 anos. Eu nunca troquei meu número de telefone. E a maioria das pessoas tem meu número de telefone. Então eu gosto de sempre que a gente vai negociar e tudo mais, ter esse contato com o corretor, ter esse contato com o cliente, participar disso, saber da origem do cliente, da origem do intermediador do negócio, para a gente aprender com eles também. Então eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que o cliente está ali botando o recurso, né? Que o corretor está ali avalizando o seu nome e o mínimo que a gente tem que fazer é ter a seriedade de cumprir com a promessa que a gente está fazendo naquele momento do negócio. Tu acha que a questão da mão de obra é a grande questão a se administrar no setor daqui para frente? A mão de obra hoje, essa mão de obra mais braçal, a mão de obra, ela tende a ser uma questão que a gente vai ter que superar e vai ter que desenvolver métodos para atrair e reter essa mão de obra, né? Mas a gente sabe também que não é uma exclusividade apenas da construção civil. Como somos da indústria, a gente sente a mesma necessidade de ter mais mão de obra também na indústria. O que a gente vem fazendo na empresa é buscar valorizar cada vez mais o funcionário para que, além de a gente consiga contratar o funcionário, a gente consiga fazer com que ele fique na empresa, reter ele na empresa. Então a gente está lá internamente desenvolvendo vários processos, vários benefícios para que o nosso funcionário permaneça conosco. Você me falou do plano de benefícios da empresa, eu fiquei assim impressionado. Isso, né? isso. Mas é um retrato da realidade que a gente enfrenta com as novas gerações. É difícil que uma nova geração queira trabalhar no pesado, né? Muito difícil. E aí a gente tem cada vez mais gente mais de idade trabalhando dentro das obras, perto de se aposentar, né? E que também não são um público muito fácil de gerir, porque tem seus vícios, suas manias, o seu jeito, e cada vez mais, né, você tem regras, normas, questões de segurança do trabalho, maquinários diferenciados, né? E é onde entra, Marcos, aquela parte do humanizado que eu falo para você, que apesar da empresa crescer, a gestão ela tende a ser humanizada, ela tem que ser humanizada, porque você tem que estar preocupado com o que o seu funcionário está passando, com o que ele vem enfrentando, o que ele está sentindo, qual o feedback dele com a empresa. Simplesmente não chegar a contratar e esquecer do funcionário. Tem que estar lá no dia a dia, se preocupando, vendo a necessidade, o que seria bom, qual programa a gente consegue implementar para uma benéfice dele, qual benefício que a gente poderia colocar que naquele momento seria o ideal para ele, para ser assertivo nessas questões
entender o funcionário e fazer com que o talento dele fique retido na empresa. Hoje vocês trabalham mais com gente própria ou vocês contratam empresas de fora também? Hoje, Marcos, a gente tem em torno de 100 funcionários próprios e na casa de mais de 200 terceirizados. Acho que praticamente todas as empresas trabalham dessa mesma forma, né? Mesclando a mão de obra terceirizada com a mão de obra própria. A grande parte estrutural é terceirizada, a parte de alvenaria ela é um pouco terceirizada, mas a parte de acabamento é uma parte mais personalizada da construtora. Que daí tu consegue segurar aquelas pessoas para fazer aquele acabamento do jeitinho de vocês. Isso, no padrão da empresa, né? Que é o que destaca realmente a empresa, né? E eu queria chamar a atenção justamente para essa questão de padrão e detalhe, que vocês realmente têm um foco diferenciado nessa questão de padrão e detalhe. Vocês foram buscar fora alguma coisa ou vocês trouxeram isso da família de vocês? A gente traz isso da nossa família, realmente. A gente sempre preocupou em fazer um bom produto, seja ele lá na indústria e principalmente aqui na construção civil. Obviamente, a gente às vezes, por essa falta de mão de obra, alguma coisa, a gente consegue, às vezes, não conseguiu executar aquilo ali da forma que era para ter executado e tal, mas de qualquer maneira você tem que depois voltar lá e corrigir e deixar do jeito que é para ser, o padrão que é para ser. Mas baseado a isso, Marcos, a gente ainda investe muito nos bons insumos. Então a gente nunca olha o insumo por ele ser o mais barato. A gente olha por ele ser o melhor. Porque, como eu disse para você, a gente tem uma credibilidade, uma reputação de 40 anos. Então não é a gente economizando no insumo que a gente vai ter lucro. O nosso lucro é manter o nosso nome, o nosso crédito, nossa credibilidade. E para isso a gente investe. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço, realmente. Eu acho que quando a gente faz, isso é bem feito. Eu, como jornalista, uma vez, eu achava que não tinha problema errar, sabe? Eu achava que não tinha problema errar, porque é um texto. Você vai lá ou pede desculpa, né? Sim. Hoje com a internet, com a tecnologia, você vai lá e corrige, né? Republica. Né? Se for um vídeo, você regrava. A inteligência artificial até dubla a tua voz para você corrigir uma fala que você tenha feito de forma errada. E aí um empresário que trabalhou comigo, que é um grande empresário de comunicação de Santa Catarina, ele disse assim: Marcos, e se você fosse um médico? Né? Você não ia matar teu paciente? Se você fosse um engenheiro, teu prédio não ia cair? Então essa questão do erro, do detalhe, eu vejo como fundamental. É fundamental. Olha, se aquele cantinho ali tem que ter uma curvinha e está escrito no descritivo que vai ter uma curvinha, tem que ter. Sim. Tem que acontecer. Como a gente vem falando aqui, Marcos, assim, olha só como a gente vive dois opostos. A gente vive um momento do mercado em que ele pede maior verticalização, porém ele é um momento do mercado que a mão de obra ela está em déficit. Mais escassa. Mais escassa. Você tem que equilibrar isso. Na maioria das vezes, a gente construía prédios mais baixos anteriormente, há anos atrás, uma mão de obra mais disponível. Hoje a gente vive o contrário disso. Hoje a gente tem uma mão de obra em déficit e prédios muito mais altos. É um desafio equilibrar isso. Então, para isso, você tem que investir. Investir em treinamento, investir em pessoas capacitadas, e é isso que a H-Santos vem fazendo. Ela vem se aprimorando e vem investindo nessa parte. Hoje a gente tem um setor de qualidade dentro da empresa, onde ele designa o jeito que aquele piso tem que ser colocado, o jeito que aquela parede tem que ser rebocada, a tela que tem que ir por debaixo do reboco. Tudo isso é uma preocupação nossa. Porque a gente sabe que o processo da construção civil, ele não é um processo industrial. Ele é um processo manual. E as pessoas têm que estar bem orientadas para executar da melhor forma. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você via essa tendência de industrialização dentro da indústria? A industrialização na construção civil, ela tende a aumentar, assim, né? De certa forma, sim. Só que é uma coisa que está muito no início, principalmente aqui no nosso polo. Eu acho que para os próximos anos ela tende a ser mais forte. Mas os prédios que a gente está executando agora, a gente tem que pensar no agora. E para isso a gente tem que treinar o nosso funcionário
e dar um suporte de qualidade ideal para que ele consiga executar o serviço no padrão que a construtora pede e é a marca registrada da nossa construtora. Olha só. Agora, daqui para frente, nos próximos anos, tu acredita que a gente mantém esse fluxo de lançamentos, né, de vendas que tem tido o mercado aqui da região? Acredito que sim, sou muito otimista com o mercado, e quando a gente fala que a gente é otimista, não é por achismo, nada disso, é porque a gente tem convicção, a gente analisa, a gente estuda o mercado e a gente sabe que sim, tem uma demanda muito grande imobiliária aqui na região ainda. Somos uma empresa com credibilidade, uma empresa com um bom patrimônio e para isso, se a gente não tivesse essa convicção, Marcos, a gente não estaria investindo do jeito que a gente está na empresa e nos futuros lançamentos que a gente tende a construir. Então a gente acredita muito no potencial do mercado, muito no potencial da região e acredita muito no polo da construção civil de Itapema. A gente sabe que muitas empresas têm lançado empreendimentos, têm feito empreendimentos cada vez maiores, empreendimentos cada vez mais volumosos na cidade, com certo... assim, um otimismo grande de várias empresas. E a gente fica feliz por isso, porque a gente sabe que o polo da construção civil de Itapema, ele tende a se fortalecer e há muita demanda ainda para esse setor. E o que tem de entrega prevista para os próximos meses, anos aí? Então, já tem lançamento engatilhado? Entregamos agora recentemente o Shard Tower. A próxima entrega nossa é o Petit Trianon, que é um prédio no estilo neoclássico. Basicamente a H Santos tem entregas todo ano e inicia novos prédios todo ano. Esse ano ainda a gente inicia mais 2 novos prédios, o Monticello e o The Wind. Então tem muita coisa boa para vir, são obras muito grandes, obras muito bonitas, obras com muitas particularidades. Então a gente está sempre inovando, sempre buscando se atualizar para entregar o melhor sempre para o nosso cliente. Um foco bem claro, centro e meia praia. Né? Isso. Tem alguma coisa que olha ali para o Morretes ou para Porto Belo? Não. A H Santos hoje ela é uma empresa focada realmente no centro de Itapema e na meia praia. Então a gente tem a maioria dos nossos empreendimentos hoje em meia praia, temos empreendimentos no centro também, mas o nosso foco é sempre aqui. A gente acredita muito nessa região e é aqui que a gente vai fazer os nossos empreendimentos e os nossos futuros lançamentos. Quando eu fui a primeira vez para São João Batista, fazer uma reportagem lá sobre o setor calçadista, eu não me lembro se eu fui na empresa de vocês, mas eu acho que eu fui. Fui muito bem recebido lá, mas me chamou a atenção que tinha mais prédio alto lá do que em Tijucas. Né? Tinha mais prédio alto lá do que em Tijucas. Aí depois eu soube que tinha já as construtoras andando, que estavam investindo aqui no litoral também. Né? Mas e lá, São João? São João Batista hoje ela vive uma melhora nesse sentido. A gente teve um tempo em que o poder público e tudo mais, ele acabou afastando o investidor da cidade. Né? E acaba que quem perde com isso nunca é o investidor. Quem perde com isso é a cidade. Muita gente que ia fazer um prédio lá por aquelas condições de burocrático e tudo mais, poxa, não vou lançar aqui, vou pegar esse recurso e vou pôr em outra região, até em Itapema, por exemplo. Porque tem como é uma cidade industrial, é um outro tipo de público, óbvio. Sim. Mas tem condição de fazer. Tem. E hoje a gente vê a vizinha Tijucas voando. Mas a gente vê Tijucas voando, a gente vê a própria Canelinha numa ascensão muito grande, e a gente acredita, agora recentemente foi trocado também a gestão em São João Batista, e o otimismo ele está voltando para a cidade. Então você já vê novos empreendimentos saindo, bastante a construção civil aquecida na cidade, e tende isso a aumentar cada vez mais. Então a gente hoje tem uma expectativa de uma grande ascensão de novo na cidade. Assim. Faltou te perguntar uma coisa. O relacionamento com os corretores sempre é muito importante para todas as construtoras aqui da região, porque os corretores é quem fazem as vendas, né? E a gente tem visto uma tendência
das construtoras montarem até as chamadas houses, em que elas chamam um grupo de corretores, mesmo que não sejam funcionários delas, para montar essa house para focar na venda dos empreendimentos delas. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui. De outro lado, tem construtoras que continuam apostando na parceria com a imobiliária, na parceria com o corretor, que já fez muita venda, né? Como é que vocês estão dentro desse processo? Nosso estilo de gestão, ele é um estilo clássico. Então a gente tem a nossa gerente de vendas, ela tem mais de uma década na empresa com a gente. A Cláudia, né? Mandar um abraço para ela. Um abraço. Mas juntamente a isso, Marcos, quase todas as vendas eu participo. Uhum. E dificilmente um atendimento, uma venda, a gente não fica amigo do corretor e do cliente. Já trocamos os telefones ali e é um relacionamento que começa. Então a nossa venda, ela é dessa mesma forma que a gestão da empresa toda é. Ela é uma venda humanizada. Então a gente gosta daquele olho no olho, aquela troca de confiança e principalmente não só vender o produto e não só fazer o corretor vender o nosso produto. A gente gosta quando a negociação se encerra, principalmente com o cliente, com o corretor, acreditando ainda mais na H-Santos. Interessante você falar isso, porque tem empresas hoje que têm reclamado que o corretor ele só quer o pãozinho quente. Ele só quer o lançamento, só quer aquilo que está na prateleira. Trabalhar ao longo de toda a construção do empreendimento para conseguir vencer todas as questões e vender todas as unidades, é difícil você ter alguém debaixo do braço ali, focado em vender o teu produto. Né? E isso seria uma grande dificuldade que algumas empresas estariam enfrentando. Como é que tu vê isso? Olha, nesse sentido, realmente a gente não pode reclamar. Os nossos clientes são parceiros de muitos anos, os nossos corretores são parceiros de muitos anos e sempre estão lá tomando um cafezinho conosco, buscando saber dos nossos lançamentos. E a gente vê isso, Marcos, que grande parte dos nossos corretores são pessoas com credibilidade muito alta também. Então, eles gostam de associar a credibilidade deles a uma empresa que eles também acreditam. E isso, graças a Deus, a H-Santos tem sim uma vantagem muito grande. O corretor gosta de associar o nome dele à credibilidade da nossa empresa e o resultado é um só, é o sucesso na negociação com o cliente e entregar mais do que o cliente esperava. Eu acredito que seja, com essa questão da credibilidade associada, seja mais fácil de vender do que, né, quem está iniciando no mercado. Agora, hoje a gente tem uma concorrência ali do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de, sabe, uma ação agressiva, né, de todo mundo querendo botar o seu produto na frente, né? E é um momento que tem feito, que tem trazido alegrias e decepções para os empresários, né? Porque às vezes o parceiro que você acha que estava contigo, ele está lá do outro lado porque lá está mais fácil de divulgar eventualmente o produto dele. Mas assim, vejo que o trabalho do marketing ele é muito importante. Você tem que ser visto, né? Isso é fato. Mas a gente ainda aposta na indicação, na confiança, no corretor que quer trazer o cliente para uma empresa que ele não tenha medo, né? Porque ele vai vender e ele sabe que o empreendimento vai ser entregue, que o produto vai chegar até o cliente, que ele vai atender as expectativas do cliente. Então, baseado nisso, Marcos, há uma fidelidade muito grande dos parceiros, dos corretores com a gente. Entendi. Porque o cara chega para, quero investir, quero comprar. Aí ele chega no corretor, o corretor já dá aquele estalo, eu vou oferecer o da H-Santos, que com certeza ele vai fechar. A gente fica muito feliz por isso, Marcos, porque assim, temos vários corretores que são clientes da H-Santos. A H-Santos hoje ela é uma empresa que ela tem clientes de recompra há muito tempo. Então esse cliente entra na empresa, ele compra um produto e depois ele vai dando upgrade dentro da empresa com o próprio produto. Isso nada mais é do que uma confirmação da nossa marca e a gente fica muito feliz com isso. Bacana, bacana. Amigo, eu queria te agradecer muito por ter vindo hoje aqui,
né, por ter trazido as informações da GasSantos. Acho que o nosso bate-papo trouxe muitas informações legais, informações valorosas. Dizer que as portas aqui estão sempre abertas para vocês são os nossos parceiros já há muito tempo. Eu quero muito que essa nossa parceria continue rendendo bons frutos, né? E já dizer, manda o teu pessoal do comercial aqui sentar na mesa também, para a gente contar as histórias deles e cada vez mais a gente mostrar a qualidade que vocês têm para todo o mercado aqui da região, tá? Muito bacana, Marcos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Reforço os parabéns por toda essa estrutura que a gente vê aqui, por esse importante trabalho aqui no mercado, né? Dar a opção do cliente que tem segunda moradia aqui e às vezes está lá no seu estado, poder acompanhar as notícias do nosso mercado, conhecer as empresas da nossa região. Então isso é muito bom e parabéns mais uma vez por isso. E espero em breve ter mais alguém da GasSantos aqui, ter o time comercial aqui, ter alguém do nosso time administrativo aqui também. Falar um pouco mais da empresa. O pessoal tem medo de câmera ainda, Lucas. Diga para ele assim, não, bicho, o Marcos conversa direitinho. Claro. Aqui nada mais é, Marcos, nada mais é do que eu tenho certeza que o nosso telespectador aqui, em grande suma, são clientes, são parceiros, são pessoas do mercado. Nada mais é do que a nossa conversa do dia a dia lá na mesa. Então, da mesma forma que a gente tem prazer em estar conversando com todos os nossos parceiros, aqui não é diferente. Então pode vir sem medo que não tem problema nenhum. Bacana, obrigado mais uma vez. Para mais informações do mercado imobiliário e da construção civil aqui da nossa região, você sabe, o endereço certo aqui em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, é visornoticias.com.br.